Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade, é mais uma história que a vida escreveu. E no rádio, Rádio Capital, AM 1040, FM 77.5, estamos todas as tardes também às 2 horas com a Carta da Saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Bruno, o Mendigo. A última vez que vi meu irmão Bruno pessoalmente faz muito tempo. Nos encontramos em 2014, mas sempre que podia, conversava com ele pelo celular. A história de vida de Bruno é longa. Eu penso que daria mais um livro do que um simples capítulo. Eu não sei nem se conseguiria elaborar uma frase para contar por que Bruno sempre foi a minha luta. Nós somos em 3 irmãos, de pais diferentes. E Bruno foi abandonado pela nossa mãe quando estava com apenas 5 anos de idade. Eu fui criada pelo meu pai até me casar aos 18 anos. E o meu outro irmão ficou com a minha mãe até os 16 e depois foi morar sozinho. Eu já era casada quando passei a cuidar de Bruno como se fosse meu filho. Sempre fui muito dedicada a ele. Cheguei a vender todas as minhas joias, inclusive minha aliança, quando o meu companheiro não queria mais que eu o ajudasse. Para não entrar em conflito familiar, eu disse que perdi as joias na nossa mudança de casa, inclusive a aliança. Meu marido nunca aceitou totalmente isso, mas fez de conta que acreditou. Quando meu irmão estava com 10 anos, minha mãe apareceu em casa. E enquanto eu estava no trabalho, ela levou meu irmão embora. Mas não ficou muito tempo com ele não. Logo o abandonou em um orfanato, onde teve uma infância muito difícil. Como Bruno era menor de idade, a psicóloga me chamou e pediu que eu o tirasse daquele orfanato, porque ali os meninos do orfanato eram muito maiores de idade do que ele. E ele corria risco, algum tipo de risco ele corria com aqueles meninos. Sabe, riscos ocorrem quando existe um bem pequeno e outros, vamos dizer assim, marmanjos. Então a psicóloga pediu que eu o tirasse daquele orfanato. E então entrei com o pedido de guarda no juizado de menores, mas não consegui a sua tutela, porque o juiz alegou que eu já criava 3 filhos e não teria condições de criar mais um, e mesmo tendo condições financeiras. Segundo ele, eu não tinha condições de cuidar do meu próprio irmão. Minha mãe, então, abriu mão do pátrio poder, abrindo a possibilidade, então, para que eu tivesse a guarda dele e pudesse criá-lo. Como o pai biológico de Bruno nunca quis saber dele, se o meu pai o reconhecesse como filho, poderíamos obter a sua guarda. E assim foi feito. Bruno passou a morar com o meu pai, que o tratava como se fosse um filho. Nessa época, nós morávamos em Uberaba, Minas Gerais, onde eu tinha um pequeno restaurante recém-inaugurado. O restaurante era na frente da casa e nós morávamos nos fundos. Papai e Bruno moravam comigo e os meus filhos. Papai foi para minha casa após sofrer fortes queimaduras em um acidente doméstico e necessitar de cuidados especiais. Um dia saí para ir até a farmácia comprar os remédios para o meu pai e, enquanto eu estava na rua, um ladrão invadiu a minha casa. O bandido colocou o Bruno, que na época tinha 13 anos, colocou o meu pai e a minha filha, minha outra filha, todos amarrados. Cheguei em casa com aquela filha que eu tinha ido na farmácia e vi o ladrão dentro do restaurante,
Mandei a minha filha pedir aos vizinhos que ela saísse correndo pela rua gritando por socorro, que chamassem a polícia, enquanto eu o encarei de frente, enquanto eu enfrentei o bandido de frente. Os vizinhos vieram correndo. A polícia chegou também rápido e ele fugiu. Como a polícia disse que com certeza ele voltaria, eu fiquei com muito medo. Do dia para a noite, fechei meu restaurante, vendi tudo o que tinha e mudamos para um apartamento. Eu e meu outro irmão seguimos rumos diferentes na vida. Mas Bruno, infelizmente, caiu no mundo das drogas. Meu pai, que sempre teve um encanto grande, muito grande por esse filho, que na verdade não era filho dele, mas ele tinha um amor muito grande por Bruno, tanto que o mimava demais e sempre passava panos quentes. Esse meu irmão cresceu e acabou conhecendo uma mulher mais velha, mãe de 2 filhas, por quem se apaixonou completamente. Nessa mesma época, as coisas estavam difíceis para mim no Brasil, quando decidi mudar para a Itália. Sim, primeiro fomos eu e as crianças, e depois eu voltaria para buscar o meu pai e o meu irmão Bruno. Enquanto isso, eu mandaria dinheiro para o meu pai. Como Bruno entrou de cabeça nas drogas, todo o dinheiro que eu enviava era para pagar as dívidas que ele fazia com os traficantes. Sim, porque ele não parava com as drogas, sempre endividado e sempre ameaçado. Não tive outra solução a não ser levar meu pai para a Itália. Papai não ficou muito tempo, pois não conseguia ficar sem Bruno. Então tentei trazer Bruno aqui para a Itália, mas ele disse que só iria se pudesse levar a mulher com as filhas dela. E eu não tinha condições financeiras para buscar todos e nem para cuidar de todos aqui na Itália. E como ele não conseguia se livrar das drogas, consegui por várias vezes que ele ficasse internado em uma clínica de reabilitação. Depois de ver o papai sofrer tanto com as drogas de meu irmão, resolvi trazê-lo de vez para a Itália. Mesmo assim, não perdi o contato com meu irmão Bruno e sempre dava um jeito para pagar as dívidas que ele fazia por causa das drogas. Quanto à minha mãe, na verdade, sabemos onde ela vive. Algumas vezes eu fui ao Brasil e a vi, mas sempre discutíamos pela condição que Bruno vivia. E ela dizia que não queria saber dos filhos, e principalmente do meu irmão Bruno, deixando isso bem claro quando o colocou para adoção. Agora, morando na Itália, cheguei até a comprar a passagem aérea para buscar meu irmão, mas com a pandemia, contraí o Covid e fiquei com sequelas, e não tenho como buscá-lo mais. Nos falávamos constantemente. É quando então ele virou morador de rua. Ele largou a mulher, ou a mulher o largou, e ele então tornou-se um morador de rua. E aí passei a não ter mais contato com ele, não conseguir mais falar com ele. Até que surgiu uma luz no fim do túnel, através das mãos de um anjo, o cabeleireiro Leandro Matias. Numa reportagem, vi o cabeleireiro cuidando de pessoas moradoras de rua. E eis que, de repente, eu vejo o meu irmão. Sim, nessa reportagem feita, eu vejo o meu irmão sendo cuidado por esse cabeleireiro Leandro, que eu o chamo de anjo. Leandro tem um salão de cabeleireiro em Votorantim, interior de São Paulo. Como faz um trabalho voluntário, um trabalho social com os moradores de rua, ele viu um moço no semáforo e logo pensou como poderia ajudar aquele moço, aquele morador de rua, todo sujo, todo com o cabelo encebado. Chamou o rapaz, deu o cartão do salão e disse que poderia melhorar muito o visual dele se ele viesse no salão. E mais de uma semana passou e o moço não veio. Leandro, o cabeleireiro, voltou ao semáforo e o convidou novamente. Como Bruno não o procurava, e preocupado, Leandro foi até onde esse morador de rua morava. Era uma casa abandonada,
caindo aos pedaços, uma sujeira muito grande. E ao conversar novamente com ele, Bruno concordou em ir até o salão. Para o cabeleireiro, Bruno contou que nasceu em Minas Gerais. Aos 5 anos foi abandonado pela mãe. Ele morou com a irmã e depois ficou um tempo com o pai e até chegou a ir para um orfanato. Bruno disse também para esse cabeleireiro que passou por clínicas de reabilitação e trabalhou como técnico em iluminação e foi traído pela companheira em Ilha Comprida. E resolveu então vir para Sorocaba pouco antes do início da pandemia, em 2020. E como não conhecia ninguém, tornou-se um morador de rua e voltando para as drogas. Quando eu vi as imagens, quando eu vi aquele moço todo desgrenhado, sujo, passando por um praticamente tratamento feito pelo cabeleireiro Leandro, eu fiquei chocada. Era o meu irmão que desde 2014 a gente não se falava, a gente não se encontrava. Era o meu irmão que havia se tornado um morador de rua. Agora ali, naquela reportagem, recebendo todo um carinho, todo um tratamento daquele cabeleireiro. Era o meu irmão. Não acredito, é o Bruno, é o Bruno. Sabe quando você começa a gritar, é o Bruno, é o Bruno. Era o Bruno realmente que passava por uma grande transformação naquele salão de cabeleireiro, cujo cabeleireiro Leandro Matias, o dono do salão, e tem esse trabalho social, tem esse trabalho de assistência a moradores de rua, cuidando do meu irmão. E eu vendo, e eu ali assistindo aquela reportagem, e fiquei assim, sem saber o que fazer. Quando então entrei em contato com o cabeleireiro e soube de toda a realidade. Mas logo meu irmão desapareceu novamente. E Leandro outra vez o encontrou. Mas nesta segunda vez o encontrou ainda em estado mais deplorável. Eu, nesta minha carta, aqui direto da Itália, contando desde o começo o abandono do meu irmão, depois, como ele mesmo disse para o cabeleireiro Leandro, que foi cuidado por uma irmã, que no caso sou eu, que morou com o pai, que no caso é o meu pai que o adotou, esteve em clínicas de recuperação, enfim. Essa história, como eu disse, que na verdade seria um livro e não um capítulo, mas é uma história real, que eu passo aqui para todos do canal YouTube Eli Correia Oficial, para ver como é que é a vida. E de repente eu vejo meu irmão tornando-se um morador de rua, em estado deplorável, em estado de completa miséria. Quero aqui, direto da Itália, primeiro de tudo agradecer ao Eli Correia por narrar essa minha história. E mandar um grande abraço, um muito obrigado ao cabeleireiro Leandro, dizer que ele é um verdadeiro anjo. Boa tarde, Eli Correia. Eu sou a Rose, irmã do Bruno, o morador de rua de Sorocaba, que foi ajudado pelo cabeleireiro Leandro. Faço essa mensagem para poder agradecer tantíssimo que o Leandro tem feito pelo Bruno. E espero de poder em breve estar por aí para poder resolver essa situação com ele, para tentar tirar ele novamente das ruas. Não é uma situação fácil, a situação do Bruno. Ele não foi abandonado, nós tentamos ajudar em todos os modos possíveis, mas infelizmente quem combate com pessoas que sofrem do vício pode entender essa situação. Eu sofro muito de saber que o Bruno está nessa situação. Eu faço mensagem por Bruno todos os santos dias. Eu tenho todas as provas no meu Messenger, sempre para saber como ele está, onde ele está. Às vezes eu fico 4 meses, 5 meses sem nenhuma resposta dele. Eu movo
todos os conhecidos que eu tenho, amigos, sempre para estar procurando, para ver se consigo ter alguma notícia dele, mas infelizmente é uma situação difícil. Eu deixo meu grande abraço para você, para todos os ouvintes, para o Leandro, que eu vou ser eternamente grata, já falei isso para ele 1000 vezes. Obrigado por tudo. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Bruno, o Mendigo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.